Olá, hoje a gente vai mergulhar em uma alegoria muito poderosa, uma que fala sobre o tempo, a liberdade e principalmente sobre as escolhas que acabam definindo o nosso destino. É, sem dúvida, uma jornada que convida à reflexão sobre o caminho que todos nós, de um jeito ou de outro, estamos percorrendo. E a nossa conversa já começa com essa pergunta, que é o coração de tudo. É uma provocação para a gente parar e pensar um pouco. Afinal, se o tempo é um caminho, qual é o sentido de correr por ele sem rumo, desenfreado? Parece uma corrida que não tem linha de chegada, não é mesmo? Então, nesta primeira parte, vamos tentar entender melhor esse enigma do tempo. A alegoria mostra que ele não é só uma questão de segundos e minutos. Não, ele é o próprio vale por onde a gente caminha. E muitas vezes a gente faz isso com pressa, sem direção nenhuma, numa corrida sem fim. E aqui entra a metáfora principal da história, que é fortíssima. A nossa jornada pelo tempo é comparada à de uma pessoa cega que, sem ninguém para guiar, sem visão, caminha direto para a beira de um abismo. É uma imagem impactante que vai guiar toda a nossa análise a partir de agora. A partir daqui, nosso foco se volta para essa figura central, o cego. Mas olha que interessante o subtítulo, a escolha de não ver. Isso já dá uma pista de que a jornada dele é definida por uma decisão muito específica. Vamos entender como isso acontece. E aqui está o grande paradoxo da história. A cegueira que o texto descreve não é por falta de capacidade de enxergar. Pelo contrário, a visão foi dada, foi restaurada, mas a pessoa, ela escolhe ativamente se cobrir de escuridão. É uma cegueira voluntária, uma decisão de simplesmente ignorar a realidade do caminho. Mas por que alguém faria uma coisa dessas? O texto nos dá a resposta. Para ter uma sensação de liberdade. Aquela liberdade de andar sem destino, sabe? Sem propósito, sem ter que se preocupar com o penhasco que está logo ali na frente. Uma liberdade que, na verdade, é uma ilusão muito perigosa. E essa escolha nos joga bem no meio do conflito principal da narrativa. É um embate entre uma liberdade que é falsa e uma outra, que é verdadeira. E a decisão entre uma e outra, como a gente vai ver, tem consequências que são, assim, definitivas. Pois é, ao escolher essa liberdade falsa, de andar às cegas, a personagem está, na verdade, rejeitando outra liberdade, uma que foi conquistada a um preço altíssimo. E essa escolha não passa em branco. Ela gera uma consequência séria, que o texto descreve como provocar a ira. Olhando assim, o contraste fica muito claro. De um lado, a liberdade falsa é andar sem rumo, na escuridão, ignorando a justiça. Do outro, a liberdade verdadeira, que é um retorno ao lar, um caminho de bondade, pago com sacrifício. São dois destinos completamente opostos, não tem meio termo. O texto faz questão de mostrar que isso não foi um acidente, não foi sem querer, foi um processo consciente. Primeiro, a personagem viu a justiça. Depois, teve a chance de aceitar a bondade, mas negou. E, por fim, optou de caso pensado pela iniquidade. Cada passo foi uma escolha clara. E com essa decisão, a própria natureza do tempo muda de figura. Aquilo que foi dado como uma chance, um tempo para o retorno ao lar, acaba sendo pervertido. O tempo se torna, então, um instrumento que a personagem usa para praticar o mal, acelerando ainda mais a caminhada em direção ao abismo. E assim, chegamos à conclusão dessa jornada. O destino perpétuo. E é aqui que as regras do jogo mudam de vez. É um lugar onde o tempo como a gente conhece não existe mais, e a consequência da escolha se torna permanente. Essa acusação é o ponto alto da alegoria. Ela resume a tragédia inteira, a ingratidão, a perversão de um presente, o tempo, e o resultado que não podia ser outro, o mergulho em abismos eternos. A jornada aqui chega ao seu fim, um fim sem volta. É muito importante entender essa diferença. O tempo era a janela de oportunidade, um caminho com uma escolha a ser feita. Já o estado perpétuo é o destino final, uma condição que não muda mais, onde não há mais tempo para escolher, só a consequência eterna da escolha que já foi feita. E assim, a gente termina com uma pergunta que ecoa aquela do começo, mas que agora carrega todo o peso dessa alegoria. Se cada segundo é um passo num vale, a questão que fica não é só para a personagem da história, é para todos nós, não é? A cada decisão, qual destino está sendo construído? O penhasco ou o lar? Fica aí a reflexão.